18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas no ar. Oi, Karine. Oi, Carlão. Boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia e agradecemos também pra você que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Projeto do governo do Amazonas sobre Fundeb provoca protestos de professores na Assembleia. Manaus registra aumento de 50% em mortes no trânsito só nos primeiros dias de agosto. O IBGE começou hoje a fazer o censo dos indígenas que moram em Manaus. 6 horas, 1 minuto e você, o melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite com os destaques do dia. Os destaques desta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022 e tudo aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos começar o programa falando sobre a situação dos profissionais da educação do Amazonas. Eles cobram do governo do estado o pagamento de direitos trabalhistas. Os profissionais foram hoje cobrar esse pagamento na Assembleia Legislativa. E durante a sessão, eles reivindicaram os seus direitos com a frase governador caloteiro, Karine. Pois é, Carlão, tudo porque, segundo os sindicatos dos profissionais em educação, o projeto de lei enviado pelo governador Wilson Lima para a Assembleia não determina prazos e pode até dificultar bastante o recebimento desses valores. Olha só, mas o que aconteceu foi que hoje a Assembleia Legislativa do Amazonas acabou aprovando por unanimidade esse projeto apresentado pelo governo do Amazonas sobre o pagamento dos precatórios do Fundef, mas ainda sem definição do prazo para o pagamento. E a votação foi bem rápida, tá? E durante a sessão, os educadores cobraram também o pagamento da database da categoria que está atrasada desde março, apesar dos bilhões de arrecadamento feito pelo governo do Amazonas. Estamos falando aí de mais de 14 bilhões de reais arrecadados só no primeiro semestre deste ano. A repórter Odiné Araújo conta mais pra gente sobre essa votação lá na Assembleia. Vamos acompanhar. A votação do projeto de lei sobre o pagamento dos precatórios do Fundef foi rápida, até porque professores ligados aos dois sindicatos que representam os educadores, Aspron Sindical e Sinteam, acompanhavam atentos, com faixas e xingamentos ao governador Wilson Lima, cobrando o pagamento também da database da categoria desse ano, que já deveria estar no salário dos trabalhadores desde março. Por unanimidade, os deputados aprovaram o projeto que, na avaliação do coordenador de comunicação do Aspron Sindical, Lambert Melo, está incompleto, uma vez que não constam, por exemplo, prazos para pagamento. Em uma sessão de tempo, Lambert Melo cobrou na tribuna da Assembleia Legislativa o pagamento de 11,54% de reajuste da categoria e questionou o fato de o governador Wilson Lima deixar de pagar direitos trabalhistas aos servidores, mas não deixar sem pagamento nenhum fornecedor do Estado. Nós temos a preocupação muito grande de nós estarmos sendo vítimas, deputado Sinésio, de um calote que está sendo trabalhado pelo governador do estado do Amazonas. Nós estamos com 2 dívidas e o governador não paga essas dívidas que tem com os professores. Nós estamos há 4 meses sem recebermos o nosso reajuste salarial da database de 2022. Database é uma lei. Nós não estamos pedindo favor ao governador. Nós queremos que ele cumpra a lei. E nós, infelizmente, ficamos estupefatos, boquiabertos, quando a Assembleia Legislativa também não se pronuncia, também não cobra do governo e também não fala com a sociedade, dizendo que os professores precisam ter o seu direito respeitado. Quanto à aprovação do pagamento do Fundef, Lambert Melo disse aos deputados que desconfia quando a lei não determina prazos. Nós temos
desconfianças, porque nós não vimos elementos mais concretos nesta lei para que garanta realmente que o governador vai pagar o precatório do Fundef, que é a outra dívida que ele tem para com os professores. A lei, na verdade, não está regulamentando nada. Ela não diz, por exemplo, quais são os prazos que o governo estadual tem, através da sua Secretaria de Educação, para fazer esses levantamentos de dados que são necessários para fazer os pagamentos aos professores. Que o governo cumpra prazos, que o governo pague aos professores o que deve antes da eleição, porque nós sabemos que depois da eleição, este senhor que está no governo do estado, ele não terá mais compromisso com nada e com ninguém. A professora Beatriz Calheiros, da diretoria do Sinteam, também se pronunciou sobre a aprovação do projeto e criticou o pagamento de abono em ano eleitoral, como se o valor estivesse sendo repassado como bondade do governo. Nós somos contra essa política de abono em período eleitoral para confundir a nossa categoria com a valorização. A gente quer o reconhecimento para que a gente tenha, sim, o Fundeb virado para que a carreira nossa possa ser valorizada e haja aumento no salário e assim atinja aqueles que estão na ativa e aqueles que estão aposentados. A gente quer, sim, que cada um e cada uma que tem o direito dos precatórios do Fundef receba, mas a gente precisa ser vigilante, porque, infelizmente, nós sabemos muitas das vezes da demora quando é direito para nossa categoria. Os deputados Serafim Corrêa e Terezinha Ruiz foram designados para acompanhar a regulamentação do Fundef. De acordo com o deputado Serafim Corrêa, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, a Casa Civil prometeu pagar o abono em uma única parcela. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 7 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? O trânsito da cidade de Manaus tem se tornado cada vez mais perigoso e os números mostram isso. Segundo o levantamento feito pela Polícia Civil do Amazonas, Manaus teve um aumento de 50% nas mortes no trânsito nos primeiros 8 dias do mês de agosto. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre o trânsito de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas divulgou esta semana que as mortes no trânsito apresentaram dados alarmantes. De 1º de agosto ao dia 8, já chegaram a 10 o número de mortos na capital amazonense pelo trânsito. O número já é 50% maior que o mesmo período de julho, quando foram registrados 5 mortes. O educador de trânsito Elton Medeiros acredita que o alto índice está vinculado a negligências. Um dos fatores que tem provocado acidentes, isso até mesmo de forma a nível nacional, é o excesso de velocidade, o celular, que tem se tornado um problema no trânsito também, que inclusive passou os índices de acidentes em relação as pessoas que dirigem sob efeito do álcool, mas pelos dados que nós estamos vendo, tem se tornado preocupante. As pessoas dirigindo sob efeito do álcool têm crescido bastante. Então, juntando os 3 fatores, tanto excesso de velocidade, dirigir distraído no aparelho celular e sob efeito do álcool, com certeza as estatísticas só tendem a aumentarem. Então é necessário mais fiscalizações, as políticas também precisam mudar a questão das leis, né, em relação às punições mais severas, né, em relação a quem provoca acidente dirigindo sob efeito do álcool. Então tem que ser mais severas. Enquanto isso não mudar, as pessoas ainda vão estar insistindo em seus próprios erros e dirigindo sob efeito do álcool, infelizmente. O judiciário também tem sido sobrecarregado por demandas relacionadas a conflitos no trânsito. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou nesta terça-feira que registrou a distribuição de 5.305 processos relacionados a trânsito,
tanto na área civil quanto criminal, desde o início de 2020 até julho deste ano, incluindo a capital e o interior do estado. Segundo o juiz Flávio Henrique Albuquerque de Freitas, titular da Vara Especializada em Crimes de Trânsito da comarca de Manaus, a maioria dos processos estão relacionados a embriaguez no volante. A maioria dos processos que tramitam aqui é embriaguez ao volante, o artigo 306 do Código de Trânsito. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 11 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, os candidatos já enviaram as declarações de bens para o Tribunal Superior Eleitoral. Cadu, conta pra gente quem é o mais rico. Boa noite. Tá mais babeado, né? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas e a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Karime, o mais rico é o ex-presidente Lula. Ele declarou bens no valor de 7 milhões e 400 mil reais. O valor é dividido em aplicações, sendo 5 milhões e meio em um fundo de previdência privada e o restante em investimentos. 2 apartamentos, um de 19 mil reais e outro de 94 mil reais, além de um carro avaliado em 85 mil reais. O presidente Bolsonaro declarou hoje o patrimônio dele ao TSE. Ele declarou o total de 2 milhões e 300 mil reais. Nesse patrimônio, Karime, está um apartamento avaliado em 240 mil no Sudoeste, que é uma região aqui, satélite aqui de Brasília, e 4 casas no estado do Rio de Janeiro, 2 na Barra da Tijuca e uma em Bento Ribeiro e outra em Angra dos Reis, somando aí 1 milhão e 100 mil reais. Há também ações financeiras, né, além de uma moto Honda, uma 750, que é a que ele usa para fazer participar das motocicletas, né, que é avaliada em 26 mil reais e 500. Ciro Gomes, que está em terceiro lugar aí na disputa eleitoral, declarou um patrimônio de 3 milhões de reais, distribuído entre imóveis, veículos e investimentos bancários. Detalhe, Karime, o patrimônio de Ciro Gomes cresceu em relação à última eleição, a de 2018. Na época, a quantia era de 1 milhão e 700 mil reais. Quase duplicou o patrimônio dele em relação a 2022, né? A senadora Simone Tebet, do MDB, declarou patrimônio de 2 milhões e 300 mil reais. Simone Tebet declarou 6 apartamentos no valor de 200 mil reais cada, um apartamento de 310 mil reais, 2 casas de 52 mil reais e 69 mil reais e 4 terrenos. A bicha é bala, né? Informou um depósito informou um depósito também em conta corrente no valor de 59 mil reais, mas ela não informou ao TSE, a exemplo dos demais candidatos aí, aplicações financeiras. Nossa senhora, esse pessoal tá rico, né? Importante explicar. Que Brasil é esse, né, Cadu? A Simone Tebet tem família, né? Sim. Ela é de família. Ela vem de uma família forte aí de políticos, né? Então, enfim. Tem história. Importante explicar, né, Karime, que declarar patrimônio do candidato é um procedimento de praxe do TSE, justamente para evitar o processo de enriquecimento ilícito durante a campanha eleitoral, justamente agora que todo o recurso é repassado pelo poder público por meio do fundo eleitoral. Agora, mudando de assunto, Karime, falando agora do clima de tensão nas eleições presidenciais, né? Agora a coisa vem esquentando de parte a parte, de Lula e Bolsonaro, um mandando de lá, outro mandando de cá, né? Vai ser assim até o segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um evento do setor do agronegócio, promovido pela Confederação Nacional da Agricultura. E nesse evento, Karime, ele chamou o ex-presidente de bêbado. Vamos ouvir o que ele disse. Vimos agora há pouco uma cartinha em defesa da democracia. Olha quem assinou a carta. O último que assinou é um cara que vive de amores e beijos, ou vivia, que alguns já morreram, como por exemplo Fidel Castro, Chaves, Maduro, Lugo, Kirchner, Evo Morales, entre outros.
Em época de campanha, o pessoal vira bonzinho. Até vou adiantar aqui o Marcos Pontes. A proposta de regulação da produção agrícola, o cara já retirou do programa de governo dele. Malandro, como sempre, sem caráter. Um bêbado que quer dirigir o Brasil. 18 horas. Bom, daí a gente conferiu a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante cerimônia oficial, cumprindo uma agenda presidencial, né, Cadu? E daí a gente já vê em que tom vai ser essa campanha eleitoral, tanto de um lado quanto de outro, né? Exatamente, Karime. E o que chama atenção são as palmas, né? O presidente foi ovacionado durante essa fala aí, ofensiva que ele faz contra o ex-presidente Lula. Vale ressaltar que ele inflama esse público do agronegócio, né? Que 100% aí apoia o presidente Bolsonaro. É dali que vem boa parte da mobilização ideológica de apoio ao presidente Bolsonaro. E claro, o ex-presidente Lula também está cometendo falhas, né? Ele vem falando, associando aí o presidente Bolsonaro a milicianos, ou seja, agressões de parte a parte. O PL, como a gente já falou aqui, ele vem se movimentando ações judiciais contra Lula, impedindo ele de fazer essas associações criminosas. Agora, com certeza, a equipe de advocacia e os advogados da campanha de Lula já estão se mobilizando com ações judiciais para impedir também o Bolsonaro de diminuir essa temperatura, diminuir as agressões e as ofensas contra o ex-presidente Lula. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a famosa LDO, foi aprovada com 36 vetos do presidente. Cadu, quais são os vetos que mais chamam a atenção? São 36 no total, hein? Exatamente, Carlão. Antes disso, vamos primeiro, é importante explicar para o nosso ouvinte o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela indica as metas, as diretrizes, as prioridades que precisam ser seguidas pelo governo na execução do orçamento público. É uma fase que antecede a LOA, a Lei de Orçamento da União, a Lei de Orçamento Administrativo. É um processo importante na gestão dos recursos públicos. O presidente, quem elabora a LDO é a Comissão de Orçamento, Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que é composto aí por deputados e senadores. Esse documento é encaminhado para o presidente Bolsonaro, que faz a análise, veta ou não e volta para o Congresso Nacional analisar os vetos. Então, esse é o processo. Então, de forma histórica até, de forma não muito costumeira, o presidente da República apresentou muitos vetos, são 36 vetos, como você falou, e a gente destacou dois, o Carlão. O primeiro, com relação ao veto do presidente Bolsonaro, a verba destinada para o reajuste e regulamentação da gratificação estabelecida por lei, específica para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para os militares do Distrito Federal e para os servidores do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, que são os agentes penais, e também para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Essa atitude do presidente Bolsonaro causou uma indignação geral na categoria, que vai ter que procurar agora os deputados e senadores para tentar derrubar o veto presidencial, sendo essa aí a única chance para todas essas categorias de segurança pública terem um reajuste salarial e uma progressão de carreiras e salários. Então, foi mais uma traição do presidente da República ao setor da segurança pública federal. Outro, Carlão, outro veto também que a gente destaca diz respeito às universidades e institutos federais. Essas instituições perderam a espécie de blindagem dos recursos, ou seja, o governo federal, quando quiser e quando puder, vai poder mexer no orçamento das universidades e dos institutos federais. Ou seja, o que já é pouco pode ficar menos ainda. Isso está sendo visto com muita preocupação pelos reitores, pelos diretores de entidades, né, representantes da área acadêmica. Mas, porém, todavia, Carlão, o orçamento secreto, que a gente fala tanto sobre ele, foi mantido pelo presidente. O orçamento secreto é aquele recurso, né, aquela verba do orçamento da União que é usado meio como instrumento de troca, de compra
dos deputados, dos parlamentares. O governo usa esse recurso para destinar aos municípios dos parlamentares que apoiam o governo do presidente Bolsonaro. Apesar do recurso de ser secreto, apesar da lei permitir que esse recurso seja secreto, ou seja, ele permite que os órgãos de controle não saibam para onde, a pedido de quem esse recurso está sendo destinado, a LDO foi aprovada com esse recurso aí, com esse dispositivo do orçamento secreto. Importante ressaltar isso. Karime e Carlão. Cadu, para finalizar, a gente não pode deixar de falar do aumento do reajuste salarial que os ministros do Supremo Tribunal Federal deram para si mesmos. Eles vão passar a ganhar agora R$46 mil. Para finalizar rapidinho, Cadu, é isso mesmo? Exatamente, Karime. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma proposta de reajuste de 18% que vai beneficiar juízes em todo o país, incluído os próprios integrantes do STF e os servidores do Judiciário. O projeto vai ser enviado agora para o Congresso por meio de um projeto de lei, ou seja, o Poder Judiciário pode encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional solicitando reajuste salarial, que cabe aí o Congresso Nacional aprovar ou não. Ou seja, não está definido, vai para a mão do Congresso Nacional. Hoje, um ministro do STF está recebendo R$ 39.293,32, que é o teto do funcionalismo público. Apesar do reajuste de 18%, que será feito em 4 parcelas, a começar de abril de 2023 e terminando em julho de 2024, o teto será ao fim de, como você disse, R$ 46.300. Isso permite também elevar os salários de outros servidores públicos. Ou seja, em tempos de eleição, em tempo de crise, em tempo que a economia e que falam também em deflação, mas também a gente vê os preços nos supermercados. A hora da morte, você chega com R$100, compra muito pouca coisa atualmente. Existe aí o Poder Judiciário entrando com essa nova proposta de reajuste salarial. Um tempo bastante desfavorável para ver um reajuste ainda mais desse tamanho, dessa monta. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço. Até amanhã. Tchau. Valeu, Cadu, 6h23. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere, hein? O IBGE começou hoje a fazer o censo dos indígenas que moram aqui em Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes. É um dos nossos assuntos em instantes. 18 horas. Agora, 6h23, nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e também já a madrugada de quinta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, o calor vai dar uma amenizada, tá? Porque a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 35% e 87%. Como a gente conversou ontem à noite, né, Carlão? Manaus bateu o recorde quente, Karime, do dia mais quente do ano, nesta terça-feira, dia 9 de agosto. Os termômetros marcaram nada mais, nada menos que 35,3 graus. Bom, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o pico, né, o horário mais quente do dia foi às 2 da tarde. Karime, a população manauara que se prepara, inclusive, hein, porque segundo especialistas, os dias mais quentes estão só começando. Isso porque a tendência de temperatura elevada vai permanecer nos próximos meses de agosto, setembro e também outubro. Os detalhes sobre essas altas temperaturas com a repórter Nathalie Moraes. Em pleno verão amazônico, Manaus registrou o dia mais quente do ano nesta terça-feira, com 35,3 graus Celsius. A temperatura máxima foi atingida por volta das 2 da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nas redes sociais, o calor de Manaus foi motivo de diversos comentários da população manauara, que tem se surpreendido com as altas temperaturas. Além de reclamações sobre o calor excessivo,
Os internautas também brincaram muito com o assunto. Mesmo já acostumados com as altas temperaturas aqui na cidade, o manauara segue na sofrência com o calor mais forte do que o comum. A população não deixou de lado o bom humor e centenas de memes tomaram conta das redes sociais, repercutindo o dia mais quente do ano. Mas o calor promete não dar trégua pelos próximos 3 meses, como explica o meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, Lucas Mendes. Em relação à questão da continuidade, né, das temperaturas elevadas, é que tanto em agosto, setembro e até pelo menos início de outubro, a gente ainda vai ter médias bastante elevadas, né? Por exemplo, agora nos primeiros 10 dias de agosto, a gente está com uma média aí em torno de 34 graus, bastante elevada para o período. E as médias mais elevadas, climatologicamente falando, são registradas nos meses de setembro e outubro, né? Ou seja, a gente vai ter uma repetição ainda de vários dias, né? Com temperaturas bastante elevadas, o padrão com sol brilhando em várias horas do dia, né? O que vai favorecer também essa manutenção nesses dias, né, que a gente está tendo temperaturas aí na casa de 35 graus e deve chegar até acima disso, 36 até 37 graus ainda no final aí de agosto e até pelo menos até setembro e início de outubro. Segundo o especialista, as temperaturas são mais elevadas em decorrência do fenômeno Laninha, em menor nebulosidade e redução de chuva. Esse Laninha está muito fraco, ou seja, ele está em torno aí de 1 grau, assim, 1 grau abaixo da média, né, da TSM, né, temperatura superficial do mar. E se ele tivesse de uma forma mais moderada ou mais intensa, ele favoreceria para um aumento do índice pluviométrico e, consequentemente, para amenizar também as temperaturas, porque a gente teria dias com uma maior quantidade, né, de cobertura de nuvens ao longo do dia, o que ia diminuir, consequentemente, a radiação solar. Então, como a gente está tendo um Laninha fraco, também próximo ao que é padrão climatológico, ela não está fazendo grande modificação na questão da temperatura, né? Nos últimos 30 anos, o recorde de temperatura máxima registrada na estação meteorológica do INMET, em Manaus, foi de 39 graus no dia 21 de agosto de 2015, considerado até hoje o dia mais quente do século. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, o IBGE começa a fazer o censo dos indígenas em Manaus. Os recenseadores do Instituto começaram nesta quarta-feira a fazer o censo dos indígenas que moram aqui na capital. Os profissionais estiveram na aldeia indígena Santa Maria, que fica na rua Cojupim, no bairro Tarumã, na zona rural da cidade, Karine. Segundo o IBGE, em 2010, foram recenseados 183.514 indígenas aqui no estado do Amazonas. Desse total, 70,6% moravam em terras indígenas. Também em 2010, o Amazonas registrou a maior população indígena do país. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o superintendente do IBGE no Amazonas, José Ilcleson Mendes. Muito boa noite, seja bem-vindo novamente aqui ao 18 horas. Então, qual a expectativa para o censo deste ano em relação a esses povos indígenas? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. É uma enorme satisfação estar com vocês novamente. Boa noite também a todos que fazem a audiência do 18 horas. Hoje nós fazemos, então, esse evento de lançamento do Censo Demográfico 2022 para a população indígena e também para a população quilombola, né? Dos 10 municípios com maior população indígena no país, 6 municípios estão no Amazonas. O município mais indígena é o município de São Gabriel da Cachoeira, que também está no estado do Amazonas. Os nossos recenseadores que vão atuar especificamente na coleta da população indígena e da população quilombola tiveram um treinamento específico, um dia extra de treinamento exatamente para tratar das particularidades e especificidades da coleta do censo junto a essa população, Karine. E ao longo dos últimos anos, dos últimos censos, o IBGE vem adotado estratégias, enfim, processos de trabalho que nos possibilitem retratar e capturar de forma mais apropriada e adequada toda essa população. Nós começamos lá no passado perguntando, lá em 91, sobre
a etnia, enfim, se era indígena ou não é? Mas sem perguntar qual é a etnia, qual era a língua falada, se falava português ou não. E a partir de 2010 nós aperfeiçoamos, aprofundamos essa investigação e começamos a perguntar se quais eram as línguas faladas, qual era a etnia que pertencia ao indígena e também se ele falava português ou não. Então a gente vem fazendo esse processo de aperfeiçoamento para a gente ajudar também a visibilizar de modo mais adequado essa população. Ok, agora, superintendente, não deve ser fácil e nem simples, né? A questão, por exemplo, da logística. Como é que se dá a logística nesse processo todo aí, nesse recenseamento, superintendente? Carlão, a tecnologia ela tem nos ajudado bastante. Em 2010 nós fizemos o primeiro censo do mundo com a coleta inteiramente digital, fomos inclusive premiados por isso, né? Trouxemos novas inovações também para esse censo demográfico 2022, porém essa tecnologia, esse avanço, ele ainda não favorece necessariamente o trabalho de campo, né? Por quê? Porque nós continuamos tendo que percorrer longas distâncias, não é? Nas zonas urbanas, mas especialmente nas zonas rurais, utilizando aí os barcos, canoas, enfim, às vezes lanchas, às vezes aquele motor rabetinha que todo mundo no interior conhece, para que nós possamos chegar em todas as aldeias indígenas e realizar esse trabalho. Carlão, ontem mesmo nós estivemos aqui, nesse momento eu estou no município de Manaquiri, mas ontem nós estivemos no município de Borba e lá participamos de uma assembleia em que tinham mais de 30 aldeias indígenas reunidas na aldeia Aru, dentro da terra indígena Quatá Laranjal. Nós aproveitamos para falar com eles sobre a realização do censo. Levamos algumas horas para chegar até essa localidade, mas nossas equipes têm todo um plano logístico, e nós dispomos de recursos suficientes para garantir que os nossos recenseadores consigam chegar a todas as localidades, né? Um dos princípios básicos do censo, assim, é que a gente tenha o nosso território devidamente mapeado, muito bem atualizado, inclusive com imagens de satélites que os recenseadores eles vão dispor nos seus equipamentos. Então, nós conseguiremos chegar em todas as localidades, em todas as aldeias indígenas, não é? E sejam elas mais próximas ou mais distantes das zonas urbanas. Agora, um detalhe importante também, Carlão, é que assim, nós ainda possuímos em nosso estado, né, povos indígenas isolados, né? E neste caso, a coleta vai se dar de uma outra maneira, a partir de registros administrativos junto à FUNAI, junto à FESAI, porque nesses casos nós não podemos fazer contato com essa população. Então nós estamos aí, já tem algum tempo, conversando com a FUNAI especialmente, para já temos identificados onde estão esses povos, né? E temos negociado a maneira mais adequada de coletar via administrativa essas informações. Então, nessas populações indígenas isoladas, ou seja, em que não há contato, não é, com a sociedade, enfim, o IBGE não irá. E, é claro, nós também seguiremos todos os protocolos de saúde aplicados aí, exigidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, especialmente no que concerne e toca as populações indígenas de recente contato, né? São populações que já têm um contato com o restante da sociedade, mas é um contato ainda recente, e aí por questões de saúde é necessário que a gente adote, nós sejamos mais rigorosos com os protocolos de saúde para que a gente possa então acessar essas áreas e recensear essa população. Certo. Superintendente, a gente tem ideia de quantas aldeias vão ser visitadas e em qual período os recenseadores devem concluir esse trabalho? Karine, o período de coleta do censo junto aos povos indígenas é o mesmo período de coleta do censo demográfico. Então, são 3 meses.
de coleta. A gente começou no dia 1º de agosto. Hoje nós estamos com quase 500 mil amazonenses já recenseados, não é? E nós encerraremos o censo em 31 de outubro. Em relação ao número específico de aldeias indígenas, eu não vou saber te precisar agora, nesse momento, mas são algumas milhares de aldeias indígenas que nós temos no Amazonas, não é? Nós temos, é importante deixar claro que nós temos as terras indígenas, que são territórios legalmente demarcados, e nós temos dentro das terras indígenas as aldeias indígenas, mas é também possível encontrarmos aldeias indígenas fora das terras indígenas, inclusive indígenas também nas zonas urbanas. E, Karine, até uma novidade também para esse censo, né, visando aprofundar a investigação dessa população indígena, nós definimos o que nós chamamos de áreas de interesse operacional. E como que nós definimos isso? Nós identificamos ali a possível presença de indígenas em espaços urbanos, não é? E aí, além da pergunta sobre cor e raça, né, para aquela população que não é indígena, nós faríamos uma outra pergunta, que será: você se considera indígena, né, que é para garantir que a gente tenha feito, então, uma correta investigação, né? E eu acho importante também a gente destacar a presença da população quilombola no nosso estado. Nós temos quilombolas presentes em Manaus, tem um bastante conhecido na Praça 14, temos quilombolas presentes no município de Barreirinha, no município de Barcelos. Então é uma população que vai ser investigada pela primeira vez no Censo Demográfico 2022. Ok, olha só, superintendente, Karine, você quer finalizar ou dá tempo de mais uma pergunta? Claro que dá, ok. Imagina. Olha só, o senhor falou aí sobre as dificuldades, né, desse recenseamento, como, por exemplo, aldeias isoladas, ok? Tem algum outro tipo de dificuldade, como, por exemplo, uma curiosidade até, algumas aldeias ou alguns indígenas, eles se recusam, eles resistem na participação com vocês, no contato ou em divulgar esses dados? Essa pergunta é muito interessante, especialmente no que se refere ao contato, Carlão. Nós fizemos, né, previamente a esse início da coleta, consultas públicas com organizações indígenas, consultas públicas com lideranças indígenas, fizemos uma série de articulações interinstitucionais com a Fundação Nacional do Índio, com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, com o INCRA, com a Fundação Palmares, enfim, com a Secretaria Especial de Políticas Públicas voltada para essa população, visando exatamente entender, primeiro, de que forma que a gente deveria realizar esse trabalho, né, e segundo, sensibilizar essa população. E nos locais em que for necessário, nós estaremos acompanhados por servidores da FUNAI, né, ou servidores experientes, conhecedores da região e também conhecidos pelos indígenas, não é? Teremos ainda guias e intérpretes, né? E esses guias intérpretes contratados ali na própria aldeia, na própria comunidade indígena. É claro que, não por ser indígena, de modo geral, a população ela sempre se ressente de receber ali eventualmente uma pessoa diferente, ou que não faz parte ali do seu círculo, né? E aí que faz, enfim, uma série de perguntas. Então, a gente trabalha preventivamente, exatamente para evitar que a gente tenha esse tipo de resistência, Carlão. E eu acho que é tão importante a gente aproveitar nesse momento, Carlão, Karine e todos os ouvintes, que a população ela receba muito bem os nossos recenseadores, não é? Eles estão fazendo um trabalho que é para a sociedade, estão a serviço da sociedade brasileira, da sociedade amazonense, coletando informações que vão efetivamente influenciar as nossas vidas pelos próximos anos, influenciar a vida de todos, não é apenas a vida daquela população mais carente, mas também a vida dos empresários, das classes mais altas, da classe média, enfim, da vida de todos nós. Aí é importante que a população possa receber. Não é fácil realizar este trabalho pelas distâncias que são percorridas, enfim, por todos os riscos que estão envolvidos. A gente está em Manaus, no Amazonas, e tem esse calor intenso, né, que faz na cidade. Então é importante que a população possa colaborar com o recenseamento. Sem dúvida alguma, superintendente. Precisamos saber quem somos nós, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas.
Obrigado, um abraço, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Conversamos com o superintendente do IBGE do Amazonas, José Ilcleson Mendes. Agora 6h39. Mix. Vamos falar sobre os bastidores da política local, conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, falamos há pouco com o Cadu sobre os candidatos à presidência que declararam seus bens ao Tribunal Superior Eleitoral. E aqui também teve um registro de 3 candidatos ao governo do Amazonas, e entre eles o atual governador Wilson Lima. Mas o que chamou a atenção é que no detalhamento de bens, Wilson Lima declarou que teria R$1 em conta corrente. Explica pra gente. Apenas R$1, Artemisa? Explica. Boa noite. Dá nem para fazer um pix, né, Karine? Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o 18 horas. Bom, R$1 apenas na conta corrente do governador Wilson Lima do União Brasil. No meu bairro dá para comprar um ovo, viu? Mas vamos entender melhor essa declaração de bens. Bom, o total declarado pelo governador Wilson Lima é de R$ 296.832,59. Em 2018, ele declarou R$ 225.954,02. Ou seja, o governador Wilson Lima, né, ele teve aí um aumento nos bens dele em um pouco mais de 3 anos de R$70,8 mil a mais em relação a esses bens. Como eu disse, ele tem um depósito bancário em conta corrente no Brasil de R$1. Ele tem também uma aplicação de renda fixa, CDB, RDB e outros, de R$ 53.976,27 e outras aplicações e investimentos, né? R$ 22.855,32, participações societárias de R$ 100 mil e um apartamento no valor de R$ 120 mil. Não foi declarado nenhum carro no nome dele. Agora fica a pergunta. Com essa declaração do governador do Amazonas, o Wilson Lima, como é que ele mantém a mansão, né, que ele mora com a família, e o padrão de vida ali no Jardim Vila Rica, que fica na Efigênio Salles, zona centro-sul de Manaus? Algumas casas ali chegam a custar, Karine, Carlão e ouvintes, o valor de 6 milhões de reais. Preço de 80 casas populares, no valor de R$ 75 mil. A média do aluguel, caso, né, o imóvel seja alugado, de uma mansão nesse condomínio, é no valor de R$ 15 mil. Sendo que o salário do governador, segundo o portal da Transparência, é de um pouco mais de R$ 34 mil e com os descontos fica aí na faixa de R$ 24.966,53. Isso é apenas um exemplo, viu? É só para a gente pensar nessa declaração de bens do governador Wilson Lima. Já em relação ao senador Eduardo Braga, do MDB, chamou bastante atenção, viu, a declaração dele pelo valor total de bens, no valor aí de R$ 35.789.885,79. Os bens vão desde veículos, ações, aplicações, fundo de longo prazo, imóveis, joias, objetos de arte. O maior valor declarado, R$ 7 milhões, é da VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, um tipo de previdência privada que funciona como um seguro de vida. O total declarado este ano é maior que o de 2018, na eleição para o Senado, quando ele foi eleito, né? Na época, Braga declarou patrimônio total de 31,6 milhões na época. E agora ele teve um aumento de mais de 4 milhões de reais. Já a candidata Carol Braz, do PDT, formalizou também o registro dela e apresentou a declarações de bens, valor total de R$ 640.786,35. Ela possui um apartamento de 380 mil, aplicação de renda fixa, né, em 54 mil reais, caderneta de poupança em mais de 11 mil reais, veículo no valor de 104 mil reais, depósito bancário em conta corrente de 91 mil reais. Esses são os 3 candidatos, né, com o registro de candidatura, estão oficializando aí o registro e agora eles esperam um julgamento
de 3 dias para aprovação, então, das candidaturas. Karime e Carlão. E Artemisia, olha só, o presidente do PT no Amazonas, que é o deputado Sinésio Campos, ele falou sobre a vinda do candidato do PT a presidente da República, que é o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva. Quando vai acontecer isso? É tipo próximo mês, início do próximo mês, Arte? Exatamente, o ex-presidente Lula, né, do Partido dos Trabalhadores, deve chegar a Manaus no dia 2 de setembro. Ele vai se reunir aí com os candidatos do PT, PCdoB, PV, PSD e MDB. Lula apoia o senador Eduardo Braga para o governo do Amazonas. Essa reunião é para tentar também aí reverter esse racha, né, no PT por causa justamente desse apoio a Braga, né? Parte da militância não concorda com esse apoio. Não será nada fácil, viu, Carlão? Mas para aqueles que apostam no retorno de Lula à presidência, talvez, né, esses militantes possam ceder pelo bem do partido e do rumo que a esquerda espera nas eleições de 2022. Antes de chegar a Manaus, Lula vai passar pelo Pará, provavelmente dia 1º de setembro. E a agenda do candidato ainda está sendo preparada. Eu conversei, inclusive, com o deputado Sinésio Campos essa tarde, ele que é presidente, né, do partido aqui no Amazonas. Ele disse que Lula quer fazer uma caminhada pela cidade, deve visitar alguma fábrica do distrito industrial, enfim. E também, já que o PT defende aí a pauta da Zona Franca de Manaus, né, ele provavelmente faça realmente essa visita, então, no polo industrial. E provavelmente também em algum município do interior do Amazonas. Vamos acompanhar, então, a fala do deputado Sinésio Campos, ele que é presidente do Partido dos Trabalhadores no Amazonas. Ele me afirmou que não quer vir aqui fazer motocicleta, então somente passear. Ele quer fazer uma caminhada, tem encontro com o povo manauara, o povo amazonense. E quando o presidente esteve aqui no Amazonas 13 vezes, entregando casas populares, ratificando o apoio à Zona Franca de Manaus, ao modelo Zona Franca de Manaus, inaugurando a ponte sobre o Rio Negro, então, ou seja, várias obras como Luz para Todos, né? Eu fiquei muito feliz e estamos no aguardo, né? Vai fazer uma pauta juntamente com a população, caminhar com o povo, mas principalmente o reencontrar com o povo que tanto gosta dele, que é o povo do Amazonas. Então, o presidente Lula estará no dia 2 de setembro aqui no Amazonas mais uma vez. 18 horas. Então, ouvimos então o presidente do Partido dos Trabalhadores, Sinésio Campos. E só para finalizar, hoje o candidato, né, ao governo do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, participou do programa Manhã de Notícias da Rede Tiradentes, que realiza aí uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. Em relação à idade dele, esse tema que é sempre questionado, né, a Amazonino falou da experiência dele, que é um caboclo trabalhador, diz que é velho, mas que não é velhaco. Falou também sobre a situação fiscal dele, que para não haver dúvidas, ele mesmo pediu à Receita Federal para ser investigado. Sobre a Zona Franca de Manaus, segundo ele, é preciso investir também em outras áreas da economia, outras soluções, como a exploração da riqueza mineral do Amazonas, como o gás e o potássio, os alimentos com a piscicultura e a avicultura. Karime, Carlão. Valeu, obrigada pelas informações, Artemisia. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h48. 18 horas. Olha só, vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quinta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com aumentos de nuvem de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 21 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 92%. Mix. Olha só, o 18 horas vem divulgando, né? Nós aqui estamos constantemente falando sobre este assunto. O Amazonas corre o risco de ter de volta uma doença grave que, quando não mata, deixa as crianças com sequelas seríssimas. Algumas em cadeiras de rodas por toda a vida por causa da paralisia nas pernas, Karime. Pois é, e com receio de que a poliomielite volte, a Prefeitura de Manaus está com uma super campanha de vacinação contra a polio e outras doenças. Para facilitar, vai oferecer a vacinação em mais de 80 casinhas da saúde. E a Odinea Araújo explica pra gente mais sobre o assunto.
As mais de 80 casinhas de saúde vão reforçar as 171 salas de vacina contra a poliomielite e multivacinação de crianças e adolescentes de Manaus. A campanha contra a polio é voltada para crianças menores de 5 anos e a da multivacinação para os adolescentes com esquema vacinal incompleto. A vacinação nas casinhas será semanal conforme estratégia de cada unidade. Segundo a diretora do Disaleste, Rosângela Castro, com as campanhas, a Censa, a Secretaria Municipal de Saúde, quer alcançar um número maior de crianças e adolescentes com um calendário básico incompleto. Nas nossas casinhas de 32 metros, que fica próximo à comunidade, e aí para ficar mais próximo, trazer as crianças, né, para a atualização da caderneta de vacinação, com a campanha da multivacinação e da polio. E com isso, evitando as doenças das crianças que necessitam, né, fazer o esquema vacinal completo. Como os profissionais das casinhas estão mais próximos da comunidade, os agentes comunitários de saúde estão realizando busca ativa para identificar os jovens e crianças com atraso vacinal e direcionar as famílias para os postos de imunização. De acordo com a enfermeira Terezinha Coutinho, a Censa está fazendo uma verdadeira varredura em busca das crianças com vacinas atrasadas. A busca ativa das crianças, ela acontece de 3 formas. Primeiro, via o WhatsApp. A gente entra em contato com a mãe manda essa carteirinha de vacina da criança pelo WhatsApp. A gente detectando algum atraso vacinal, a gente aciona que essa mãe venha na unidade fazer a vacina. E além disso, a gente tem o dashboard, que a gente pega o cartão do SUS dessa criança, faz uma varredura. Após essa varredura, a gente entra em contato com a mãe via WhatsApp e depois pega essa criança e vacina se tiver em atraso. Se não tiver em atraso, a gente dá aquele parabéns e celebra. A Secretaria de Saúde do município acredita que a estratégia da busca ativa vai contribuir muito para o sucesso da campanha aqui na capital. Para se ter uma ideia, só a vacinação da polio, que deveria alcançar 95% das crianças, só chegou a pouco mais de 60% delas. Para atualizar a vacinação, é preciso apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina. A campanha segue até setembro. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje, quarta-feira. O dólar fechou em baixa de 0,87%, cotado a R$ 5,08. O euro fechou positiva em 0,04%, cotado a R$ 5,23. Já o Bitcoin fechou positivo em alta de 1,8% aos R$ 120.861. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,46% e ultrapassa a marca dos 110 mil pontos, aos 110.235 pontos. O levantamento mostrou que itens da cesta básica continuam subindo no país, apesar da deflação registrada pelo IBGE. É o que revela o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgado nesta terça-feira. Olha, e mostra a primeira deflação do país em mais de 2 anos, mas, por outro lado, registrou também uma aceleração dos preços dos alimentos. A inflação dos alimentos acelerou e pesa no bolso, mais ainda, dos mais pobres. Entre os 13 itens da cesta básica, 12 tiveram alta no período de 12 meses do indicador de preços médio do IBGE. O grupo de alimentação e bebidas teve o maior impacto de alta, com 1,30% no mês de julho. Carlão, e os maiores aumentos foram da batata, com 66,82%, o leite com 66,46% e do café com alta de 58,8%. E sobre esse assunto eu conversei com a economista Denise Cassama, que explica por que os alimentos tiveram alta de inflação apesar dessa deflação. Vamos ouvir. Essa ligeira deflação aí, muito ocorrida pela queda no preço dos combustíveis, ocasionada aí pela redução tributária estimulada pelo presidente, né? Embora pequena, e eu diria temporária, porque o cenário para mudar ele ainda não aconteceu. Então o governo reduziu aí as tarifas e isso ocasionou uma redução no preço de combustíveis, mas é uma redução artificial, porque o mercado ainda
ainda está empurrando esse preço para cima. Nós temos ainda o cenário global da guerra, né? E aqui para nós, principalmente aqui no Amazonas, a gente tem um custo logístico muito alto, porque tudo vem de fora e a gente sabe que ou vem de via transporte rodoviário ou vem de transporte aéreo e onera e aí o custo logístico ele tem uma participação muito grande no preço total, no preço final dos produtos consumidos aqui. Então, se cai o combustível, consequentemente dá uma reduzida aí nos preços, né? Mas isso não significa que já seja uma tendência. Eu diria assim, se houver uma tendência do término da guerra da Ucrânia ou alguma coisa que mexa no cenário global da cadeia de combustíveis, aí a gente pode estar apontando uma sinalização mais consistente. Mas por enquanto realmente é reflexo das iniciativas do governo. Então mais hora, menos hora não vai conseguir segurar o preço não, e ele vai voltar a subir. Infelizmente. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, atenção ouvintes, vamos continuar falando de economia, especialmente para você aí que está procurando emprego. Se você está, escuta só, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus lançou uma plataforma online para cadastros de currículos de pessoas em todo o Amazonas, Karime. Exato, Carlão, e a plataforma é de fácil acesso, tá? E pretende estreitar os caminhos entre o empregador que busca mão de obra qualificada e quem está procurando emprego. E o repórter Hector Silva explica mais sobre o assunto pra gente. A CDL Manaus, Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, lançou o portal CDL Empregabilidade na última terça-feira. O site é voltado para cadastro de currículos de pessoas em busca de emprego. Empresas também podem cadastrar vagas. De acordo com o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, a plataforma foi criada com o propósito de melhorar a inserção da população no mercado de trabalho. A ferramenta também vai cadastrar quem deseja concorrer a uma vaga de emprego. Nós estamos trabalhando para que a gente diminua, primeiro, o chamado currículo de papel. Ecologicamente, o papel que é jogado fora, depois de você preparar todo o seu currículo, as empresas guardam 2, 3, 4 meses e depois jogam fora. Nesse sistema, não. É um sistema inteligente, onde você vai poder cadastrar, você coloca seu celular no QR Code que nós vamos espalhar por toda a cidade, ele vem buscar o portal, no portal você vai ter automaticamente uma situação de se cadastrar. Cadastrou, as empresas já ficam sabendo que quando você precisar de uma pessoa, olha, eu queria um motorista que mora carteira C, que mora em Nova Alvorada, ele vai clicar, montar isso, e todos aqueles motoristas vão ser puxados, a empresa vai clicar, vai saber o contato da pessoa e vai chamar. Então acho que a gente facilita muito a vida de quem está precisando de emprego, de quem está buscando também pessoas para ser empregado. Facilitando, acredito que as pessoas vão poder ter velocidade da gente de fazer as contratações. Sentimos muito isso. A própria Avan inaugurou uma loja, sentimos isso quando nós tivemos que levar a abertura de loja da TV lá no interior, em Humaitá, que ele não tinha como fazer. E com isso as pessoas vão poder se cadastrar e a empresa automaticamente vai buscar essas pessoas que estão querendo um emprego, querendo uma vaga, ou outras que querem até melhorar o seu emprego para um outro, também vão poder fazer esse cadastro. Com isso, as empresas vão ter velocidade em buscar e saber que a pessoa precisa, e cada vez que a pessoa que se cadastrou fizer um treinamento, fizer um curso, ela abre com a sua senha e vai automaticamente melhorando o seu currículo, e aquele currículo nunca vai ser jogado fora. Para isso, essa inteligência artificial que nós conseguimos vai facilitar muito quem quer ser empregado e quem vai empregar essas pessoas. Segundo a CDL Manaus, a ferramenta é gratuita e, além dos candidatos cadastrarem o currículo, as empresas também poderão publicar suas vagas e encontrar o candidato no perfil desejado dentro do site. Um diferencial é que militares terão uma categoria especial na plataforma. O motivo seria a dificuldade que ex-militares encontram quando finalizam o serviço nas Forças Armadas. Na modalidade ex-superiores, poderão avaliar e comentar sobre os candidatos. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Tribunal Superior Eleitoral recebeu nesta quarta-feira a relação com os nomes dos gestores públicos que tiveram as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Os dados vão auxiliar a Justiça Eleitoral a decidir quem poderá ou não concorrer nas eleições de 2022. A decisão será com base nas inelegibilidades previstas na Lei Complementar número 64/90. Dentro dos critérios legais, cabe à Justiça Eleitoral declarar ou não a inelegibilidade das candidatas e candidatos a um cargo público. Conforme prevê a lei da ficha limpa, são considerados inelegíveis aqueles que tiverem as prestações de contas rejeitadas por irregularidade insanável ou que configure ato doloso de improbidade administrativa. Uma vez condenado, o gestor público permanece inelegível por 8 anos. A lista está disponível para consulta pública na internet e numerada com os números 6.791 são os nomes em todo o Brasil nessa lista. E na região norte são 1.201 nomes. 18 horas. Agora são 7 horas em ponto em Manaus, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Carlão. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Boa noite, Karime. Um beijo e até amanhã. Continue bem. Continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.